E aí, beleza, galera? Vamos começar agora pela força dos ácidos, tá? Essa força, ela é medida em porcentagem, né? Quantos por cento do ácido consegue se transformar nos seus íons. Isso a gente chama de grau de ionização, representado aí pela letra alfa, que vai estar passando aí para a gente ver. Então, quando o alfa é maior que 50%, o ácido é considerado forte. Quando o alfa estiver entre 5% e 50%, ele é considerado moderado. E quando seu grau de ionização for menor que 5%, ele é considerado um ácido fraco. Mas como nas provas dificilmente o grau de ionização é fornecido, então tem alguns ácidos que seria bom a gente saber se ele é forte, fraco ou moderado, conforme esses aí que a gente vai começar a ver. Os hidrácidos são ácidos que não apresentam oxigênio em sua composição. Os hidrácidos fortes são o ácido clorídrico, o bromídrico e o iodídrico. O hidrácido moderado é o ácido fluorídrico. Então, eu acho legal guardar aqui os fortes e o moderado são os ácidos do grupo 17, sendo que o primeiro elemento do grupo flúor é responsável pela acidez moderada, o ácido dele, e os outros três são ácidos fortes. Todos os outros hidrácidos são ácidos fracos e os mais comuns em prova são os ácidos sulfídricos e o cianídrico. Mas só que temos também os oxiácidos, que são ácidos que apresentam oxigênio na sua composição. Aí eu costumo usar essa formulazinha aqui para fazer a previsão sobre a força desse oxiácido. Você vai pegar o número de oxigênio e subtrair pelo número de hidrogênio ionizável. Se essa diferença for maior ou igual a 2, o ácido é considerado forte. Como o ácido perclórico, 4 menos 1, 3. E como o ácido sulfúrico, 4 menos 2 deu 2, então os dois são ácidos fortes. Eu faço a mesma diferença, se o resultado der 1, os ácidos já são considerados moderados, como o ácido nitroso, 2 menos 1, e o ácido fosfórico, 4 menos 3, essas duas diferenças dão 1, então dois ácidos moderados. E os fracos são quando eu pego essa diferença e o resultado dá zero, ou seja, o número de oxigênio é igual ao número de hidrogênio. Isso a gente pode ver no ácido hipocloroso, que a diferença aqui é zero, e aqui também a subtração vai dar zero. Temos apenas uma exceção, que é o ácido carbônico, H2CO3. A diferença entre o oxigênio e o hidrogênio dá aqui 1, então era para ele ser considerado um ácido moderado, porém ele não é moderado, ele vai ser um ácido fraco. Então temos que guardar aqui essa exceção. Por que ele é uma exceção? Como nós vimos, a força do ácido mede a capacidade dele se ionizar, de produzir íons H+, que deixa o meio ácido. Mas só que o ácido carbônico, parte dele, em vez de ionizar, ele sofre decomposição conforme a reação aí que vai estar aparecendo aí em cima. Aí, como parte dele se decompõe, então essa parte deixa de se ionizar, ou seja, produz menos íons. Então, a força dele vai ser menor do que a gente esperava. Agora nós vamos continuar o mesmo raciocínio para avaliar a força das bases, que é medida de acordo com seu grau de dissociação, ou seja, quantos por cento da base se dissociou no seu cátion e no seu ânion hidroxila. O grau de dissociação da base também é chamado de alfa, e se ele for maior do que 5%, a base é considerada forte, se for menor do que 5%, ela é considerada fraca. Uma forma legal de guardar a força das bases é relacionar ela com a sua solubilidade em água. As bases fortes são as bases solúveis em água. Uma substância, para ser solúvel em água, ela precisa se dissociar. Então, quanto mais ela for solúvel em água, mais ela vai dissociar, consequentemente, mais forte será a base. E essas bases que são solúveis em água são as bases formadas por cátions de elementos do grupo 1, dos metais alcalinos.
e dos elementos do grupo 2, metais alcalinos terrosos, exceto o hidróxido de magnésio e o hidróxido de berílio, que, embora estejam no grupo 2, não são muito solúveis em água. As bases fracas são as bases pouco solúveis em água e as praticamente insolúveis em água. Aqui também nós temos uma exceção, que é o hidróxido de amônio. Ele é uma base solúvel em água, porém é uma base fraca. O motivo do hidróxido de amônio ser solúvel em água, porém uma base fraca, é porque o hidróxido de amônio, parte dele forma íons em solução e a outra parte também sofre decomposição segundo a equação que está passando aí embaixo. Então, se parte dele se decompõe, não forma íons, ou seja, não produz hidroxila para deixar o meio básico. E por isso essa base tem uma característica de base fraca. Essa parte termina por aqui. Então nós falamos sobre forças de ácido e bases. E esses conhecimentos ajudam a gente a entender outras partes da química, outras matérias. Beleza? Valeu aí, um abraço.